A Senhora de Avalon, parte 1, capítulo 8. Ele está morto! Kylian largou suavemente a mão de Gawain sobre o peito dele. Seus sentidos especiais, procurando a força da vida, descobriram apenas uma débil vibração. Teve de sentir o pulso para ter certeza. Ele está vivo, Kylian disse com a voz entrecortada, mas só os deuses sabem por quê. Havia tanto sangue. A terra sagrada do Thor estava encharcada. Quantos anos de chuva, imaginou Kylian, seriam necessários para lavar tudo aquilo? É o poder do rei que o mantém vivo, disse Rhiannon. Até mesmo a coragem de um rei não seria capaz de superar ferimentos tão sérios, retrucou Ambius. Ele também estava ferido, mas não era grave. Vários companheiros tinham morrido, mas os romanos também morreram com a chegada da escuridão do feitiço, e só os que possuíam espírito conseguiam distinguir os amigos dos inimigos. Eu devia ter estado aqui, sussurrou Kylian. Você nos salvou, você invocou a sombra, disse Rhiannon. Tarde demais. Ela ficou sem ar. A escuridão tinha desaparecido. Se não conseguia vê-la, era por causa das lágrimas que marejavam seus olhos. Tarde demais para salvá-lo. Ela estava em sua casa quando os romanos chegaram, descansando para estar em forma na celebração que fariam mais tarde naquele dia. Não podia se sentir culpada. Todos diziam isso. Como é que ia saber? Mas nenhuma desculpa modificava o fato de que Elan tinha morrido porque Kylian não conseguira chegar a Vernemeton a tempo há 10 anos. E agora o filho de Elan, a quem tinha aprendido a amar, estava morrendo porque ela não estava lá quando ele mais precisava. Podemos movê-lo? Perguntou Rhiannon. Talvez, respondeu Margaret, o que mais se assemelhava a uma curandeira entre elas. Mas não para longe. Seria melhor construir um abrigo em cima dele. Se cortarmos o cabo da lança, poderemos deitá-lo de costas. Ele ficará mais confortável assim. Você não pode arrancar a lança? Perguntou Ambius sem convicção. Se fizermos isso, ele morrerá na mesma hora. Rapidamente, sem saber o que está acontecendo com ele, pensou Kylian, e não mais tarde, cheio de dor. Ela sabia como era a morte dos homens que tinham o pulmão trespassado. Seria muito mais caridoso tirar o pilum imediatamente, mas mesmo por um breve tempo, Gawain tinha sido o líder supremo, e a morte dos reis, assim como das sumas sacerdotisas, não acontece como a dos outros homens. Deviam permitir que Cyanna se despedisse. Kylian pensou, mas em seu coração sabia que era ela que precisava ouvir as últimas palavras de seu filho adotivo, e foi isso que determinou a decisão que tomou. Peguem o abrigo de galhos que fizeram para ele esta manhã e tragam para cá. Vamos cortar o cabo da lança e cuidar dele da melhor forma possível. Lentamente, Kylian caminhou em volta do círculo enquanto Gawain lutava contra os romanos. Os monges nazarenos continuaram sua obra de destruição. Os 2 pilares estavam no chão, junto com 3 pedras menores, e havia uma grande rachadura na pedra do altar. Obedecendo ao hábito adquirido há muito tempo, ela andou no sentido do sol, mas o poder que devia despertar ao passar, fluindo suavemente de uma pedra para outra, só se acumulou, viçoso, sem força e nem direção. Como Gawain, o Thor estava ferido, e seu poder se esvaía como sangue através das pedras machucadas. Kylian diminuiu o passo, como se o coração não tivesse mais força para bombear o sangue em suas veias. Sentia uma palpitação descompassada no peito. Talvez eu morra também. Naquele momento a ideia era bem-vinda. Gawain estava deitado fora do círculo, limpo e com curativos no leito improvisado. Cyanna ao seu lado. Tinham estancado o sangue dos outros ferimentos, mas a ponta da lança continuava enfiada no peito dele, e seu espírito ainda pairava na fronteira entre a morte e o sonho. Kylian proibiu a si mesma de virar para ver se alguma coisa tinha mudado. Se ele acordasse, alguém a chamaria. Não ia tirar de Cyanna o alento de estar sozinha com ele naquela hora. Os últimos raios de sol cobriram a terra de dourado, cintilando no nevoeiro que começava a se formar em torno das colinas mais baixas.
Kailian não via movimento algum nos juncos nem na água, nem nas trilhas de madeira que cruzavam o lago. Nada se mexia nos brejos nem nas colinas das ilhas cobertas de árvores. Para todo lado que olhava havia paz. É uma ilusão, pensou ela. A terra devia estar explodindo com tempestades e fogo num dia como este. O acesso de raiva que a fez estremecer enquanto olhava para as cabanas de pau a pique em volta da igreja de Padre José pegou Kailian desprevenida. Paulus tinha destruído o sonho do velho, das duas comunidades viverem lado a lado, seguindo seus caminhos separados na direção do objetivo que ela e José partilhavam. Mas mesmo ali não viu ninguém. O povo do pântano dizia que eles tinham fugido quando a escuridão chegou, rezando desesperadamente para se livrar dos demônios que eles mesmos tinham provocado. Atrás da igreja, a estrada de Aquisulis avançava para o norte. Estava branca e vazia naquele momento. Mas quanto tempo levaria para Marcelius começar a se preocupar com seus soldados e mandar outro destacamento para descobrir o que tinha acontecido? Gawain matara 5, e quando a escuridão chegou, as pequenas facas cruéis dos homens do pântano cuidaram do resto. Depois arrastaram os corpos e os afundaram no ladaçal, para não poluírem ainda mais o Thor. Mas, sem dúvida, os monges já deviam estar a caminho para contar aos romanos que os soldados tinham ido até a ilha, e o exército providenciaria um ajuste de contas. Eles virão para terminar o que começaram com o massacre na ilha de Mona, quando eu era criança. A ordem dos druidas e o serviço para a nossa deusa serão eliminados afinal, pensou Kailian com amargura. Naquela hora, achou difícil se importar com isso. Ficou parado onde estava, vendo a terra ao pôr do sol, a luz se afastando do mundo. Já estava escuro, quando alguém encostou a mão no ombro de Kailian e a trouxe de volta à consciência. Não tinha mais esperanças, mas pelo menos aquela abstração trazia um pouco de paz. O que é? Gawain está, Rhiannon afirmou balançou a cabeça. Continua dormindo, mas o resto de nós precisa de você. Senhora, todos os druidas e as sacerdotisas iniciadas estão aqui. Eles estão apavorados. Alguns querem fugir antes do retorno dos romanos. Outros querem ficar e lutar. Fale com eles. Diga o que temos de fazer. Dizer a vocês o que fazer? Kailian balançou a cabeça vigorosamente. Vocês acham que a minha mágica é tão grande que só preciso sussurrar uma invocação e tudo ficará bem? Eu não pude salvar Gawain. O que a faz pensar que posso salvar vocês? No escuro, ela viu a mágoa no rosto de Rhiannon e engoliu o resto das palavras. Você é a senhora de Avalon. Não pode simplesmente se omitir porque perdeu a esperança. Nosso desespero é igual ao seu, mas você sempre ensinou que não devemos deixar o sentimento determinar nossas atitudes, e sim buscar a calma para o Espírito Eterno que há dentro de nós e pode decidir. Kailian suspirou. Teve a sensação de que seu espírito havia morrido quando Paulus derrubou as pedras sagradas. Mas os atos da mulher que tinha sido ainda representavam um compromisso. É verdade, pensou, que as correntes mais fortes são aquelas que forjamos para nós mesmos. Muito bem, disse ela afinal. Essa decisão afetará a vida de todos nós. Não posso assumi-la por vocês, mas irei até lá e conversaremos sobre o que pode ser feito. Um por um dos druidas foram se dirigindo desanimados para o círculo destruído. Ambius levou a cadeira de Kailian e a sacerdotisa afundou nela, percebendo que seu corpo estava dolorido por ter ficado muito tempo de pé. Tinha aprendido a ignorar as necessidades do corpo, mas naquele momento sentia cada um dos seus 60 anos. Tinham espalhado várias lamparinas de óleo no chão. Na luz tremeluzente, Kailian viu o reflexo da própria angústia e do próprio medo. Não podemos ficar aqui. Não sei muita coisa sobre os romanos, disse Ambius, mas todos já ouviram contar como punem quem atacam seus soldados. Se é durante uma guerra, os prisioneiros são vendidos como escravos, mas quando membros da população civil se rebelam e lutam contra seus governantes, são crucificados. Nós, bretões, somos proibidos de portar armas para não serem usadas contra eles, disse um outro.
E vocês se surpreendem com isso? Perguntou Rhiannon com um certo orgulho amargo. Vejam quanto estrago Gawain fez com sua espada. Todos se viraram para ver as figuras imóveis no abrigo de folhas. De qualquer maneira, é óbvio que não serão misericordiosos conosco, disse ele Ned. Ouvi histórias de que fizeram com as mulheres em Mona. A Casa da Floresta foi fundada para proteger as que restaram. Jamais devíamos ter saído de lá. Vernemeton está em ruínas, disse Cailan cansada. Só durou mais tempo porque o velho arquidruída Ardanos tornou-se amigo pessoal de vários romanos proeminentes. Temos vivido em paz desde então, porque as autoridades não sabiam que estávamos aqui. Se ficarmos, seremos massacrados ou pior. Mas para onde podemos ir? Perguntou Marge. Até as montanhas da Dementia não serviriam de esconderijo. Devemos pedir ao povo do pântano para contribuir ou construir barcos de vime para nós, e zarparmos para a ilha além do mar ocidental? Ai de nós, disse Rhiannon. O pobre Gawain há de chegar às ilhas antes de nós. Podíamos fugir para o norte, disse Ambius. Os caledônios não se submetem a Roma. Mas se submetiam nos tempos de Agricola, respondeu Branus. Quem pode afirmar que algum imperador ambicioso não vai tentar de novo? E o povo do norte tem seus próprios sacerdotes. Podem não querer nos receber. Então a ordem dos druidas na Britânia acabou, disse Rhiannon solenemente. Devemos mandar as crianças que pegamos para educar de volta para suas famílias. E nós mesmos fugiremos separadamente para viver da melhor forma possível. Branus balançou a cabeça. Estou velho demais para essas excursões. Ficarei aqui. Os romanos são bem-vindos para se divertir como puderem com os meus velhos ossos. E eu ficarei também, disse Cailan. A senhora Elian me incumbiu de servir a deusa nesta ilha sagrada, e não trairei a promessa que fiz a ela. Mãe Cailan, disse Lysanda, não podemos deixar, mas outro som interrompeu o que ela estava dizendo. Cyanna estava se levantando e chamava por eles. Gawain está acordado, ela gritou. Venham aqui. Cailan estranhou que o cansaço que sentia, embora não tivesse desaparecido, de repente deixasse de ter importância. Ela foi a primeira a chegar perto de Gawain. Ajoelhou-se ao lado dele e moveu as mãos no ar sobre seu corpo para sentir a força vital. Estava mais firme do que esperava, e ela lembrou da juventude plena que ele gozava, e da boa forma física também. Aquele corpo não desistiria facilmente do espírito que abrigava. Eu contei a ele o que aconteceu depois que perdeu a consciência, disse Cyanna baixinho quando os outros se juntaram ao grupo. Mas o que vocês resolveram fazer? Não existe um refúgio para a ordem, disse Ambius, olhando para o rosto branco de Gawain e desviando o olhar rapidamente. Precisamos nos separar e torcer para os romanos não acharem que valemos do esforço de uma caçada individual. Gawain não pode ser removido e eu não vou abandoná-lo, exclamou Cyanna. Cailan viu o rapaz mover-se convulsivamente e pôs a mão sobre ele. Fique quieto. Você precisa economizar suas forças. Para quê? Gawain formou as palavras com os lábios. Era espantoso, mas havia uma fagulha de humor em seus olhos. Depois ele virou para Cyanna. Ela não deve se arriscar por mim. Você não abandonou essas pedras sagradas, disse Cailan. Ele tentou respirar fundo e fez uma careta de dor. Na hora existia algo para defender. Agora estou liquidado. E o que haverá neste mundo para mim sem você? Exclamou Cyanna, inclinada sobre ele. O cabelo brilhante de Cyanna escondia o corpo ferido que Gawain e os ombros dela tremiam com força no seu pranto. O rosto de Gawain se contorceu quando percebeu que nem mesmo tinha força para erguer o braço que não estava ferido para consolá-la. Cailan, com os olhos ardendo e transbordando de lágrimas, levantou a mão dele e a pôs no ombro de Cyanna. De repente ficou toda arrepiada, olhou para cima e viu o brilho no ar, e a forma esguia da rainha do reino encantado. Se as sacerdotisas não podem protegê-la, minha filha, então você deve voltar para o reino encantado. E o homem também. Ele não vai morrer se estiver sob os meus cuidados no outro mundo. Cyanna sentou com a esperança e o desespero se digladiando no olhar. E ele ficará curado?
O olhar sombrio da mulher fada caiu sobre Gawain com compaixão e tristeza infinitas. Eu não sei, talvez com o tempo, um tempo muito longo, como vocês contam entre os humanos. Ah, senhora, sussurrou Gawain, você foi boa para mim, mas não compreende o que está pedindo. Você me daria a imortalidade na linhagem dos anciãos, mas o que eu ganharia com isso? O sofrimento eterno do meu corpo alquebrado e o sofrimento do meu espírito, quando pensasse no povo de Avalon e nas pedras profanadas. Cyanna, minha querida, nosso amor é enorme, mas não sobreviveria a isso. Você seria capaz de me pedir tal coisa? Ele tossiu e a mancha vermelha do curativo do peito aumentou. Chorando, Cyanna balançou a cabeça. Eu poderia até tirar essas lembranças de você, disse a mãe dela então. Gawain esticou o braço com o dragão em forma de espiral, as linhas sinuosas muito escuras em contraste com a pele anêmica. Você poderia tirar esses dragões? Ele perguntou. Porque então eu estaria morto, e o que vocês teriam não seria mais eu. Não aceitarei salvação nenhuma que não inclua os druidas e as pedras sagradas. Será que o pai dele teve essa sabedoria no final? Cailan ficou imaginando. Se teve, então Ilan teve uma visão mais clara do que eu, e avaliei mal a sua capacidade de julgamento todos esses anos. Era irônico pensar que só conseguia compreender isso naquele momento. A rainha ficou observando os outros com uma tristeza enorme. Antes de o povo alto chegar de além-mar, eu já observava e estudava a humanidade. Mas ainda não consigo entender vocês. Mandei minha filha para cá para aprender a sua sabedoria, e com esse conhecimento ela assumiu suas fraquezas. Mas percebo que já decidiram por isso. Assim direi como as sacerdotisas e os druidas de Avalon podem se salvar. Vai ser difícil, até perigoso, e não posso garantir o resultado, pois ouvi dizer que isso só foi tentado 1 ou 2 vezes em toda a minha longa existência, e mesmo assim nem sempre com êxito. Como? Mãe, o que você quer dizer? Cailan se abaixou e ficou de cócoras com os olhos semicerrados, com a impressão de também ter ouvido histórias sobre aquilo. É uma forma de separar essa Avalon na qual vocês vivem do resto do mundo humano. Os romanos verão apenas a ilha de Inis Vitrin, onde os nazarenos têm sua igreja, mas para vocês haverá uma outra Avalon, só um pouco deslocada, o bastante para o tempo evoluir num caminho diferente, sem ficar totalmente no reino encantado, nem no mundo humano. Para a visão dos mortais, uma névoa de poder vai cobri-la, e só poderá ser atravessada pelos que forem treinados para moldar o poder. O olhar sombreado da rainha virou-se para Cailan. Você compreende, senhora de Avalon? Quer arriscar essa operação pelo bem dos que ama? Quero, disse Cailan com a voz rouca, mesmo que venha a acabar comigo. Ousaria mais que isso, pela responsabilidade que assumi. Isso só pode ser feito quando as ondas de poder estiverem no máximo. Se tiverem de esperar até o solstício do verão, os inimigos virão atacá-los, e não creio que Gawain possa aguentar tanto tempo. Mas as ondas do Beltane estão só começando a diminuir, e o ritual que foi celebrado aqui a noite passada gerou um poder enorme. Cailan explicou rapidamente. Vamos fazer isso agora. Já era bem tarde quando afinal se aprontaram para começar. Não seria possível transportar o Vale de Avalon inteiro. Até mesmo o deslocamento apenas das 7 ilhas seria uma tarefa além da imaginação. Cailan tinha enviado seu pessoal em duplas, sacerdotes e sacerdotisas, para marcar os pontos com fogueiras acesas com as brasas do fogo de Beltane. Os outros estavam reunidos no Thor. No instante em que as estrelas ficaram imóveis no meio da noite, Branos foi para o cume do Thor. Levou a corneta aos lábios e soprou. Seus dedos podiam estar retorcidos demais para a harpa, mas não havia nada de errado com seus pulmões. No início, o toque soou suave e, viajando pelo ar no escuro, ganhando força, como se tirasse energia da própria noite, enchendo a escuridão com uma música tão profunda que Cailan achou que uma vibração devia estar ecoando nas estrelas como resposta. Ela sentiu a pele se encrespar com o frio do transe que preparava, e percebeu
que o que estava ouvindo não era inteiramente físico, pois um som produzido por um ser humano não poderia ocupar o mundo inteiro. E os sentidos da carne não poderiam captá-lo. O que seu espírito ouvia era a manifestação da antiga força de vontade dos druidas. Ela olhou em volta, examinando o círculo. Tinham consertado o estrago da melhor forma possível, reerguendo as pedras caídas e juntando os pedaços quebrados. Mas aquela noite, o círculo era formado de corpos e espíritos humanos. O povo de Avalon tinha feito uma roda, um círculo dentro do outro, extensões vivas dos pontos de poder que as pedras representavam. A dança que não tiveram tempo de executar à tarde seria executada naquele momento. Kylian fez um sinal a Rhiannon para que a música começasse. Ela tocou uma área majestosa e alegre, que parecia uma garça, caminhando entre os juncos, uma música que já era antiga quando os druidas chegaram à ilha. As duas fileiras de dançarinos começaram a se mover no sentido do sol e em volta do círculo, se separando para passar pelas pedras, cruzando no meio delas e se separando de novo da pedra seguinte, de forma que as rochas ficavam emolduradas por ilhas de luz. Para dentro e para fora e para dentro, rodavam os dançarinos, e a melodia ficava mais acelerada cada vez que completavam o círculo. Kylian sentiu que o fluxo da energia ia ficando mais forte. A luz visível era uma manifestação do poder que rodopiava em torno do perímetro do círculo. Enfraquecia um pouco quando tocava nas pedras quebradas, como a água batendo numa barragem no meio de um rio. Mas a água não tinha consciência, seguia o caminho que opunha menos resistência. A determinação dos dançarinos levaria adiante aquele fluxo de energia. Conforme a dança ia ficando mais rápida, a energia era projetada para fora da circunferência e esvaziando enquanto era irradiada para longe. O poder que se acumulava no centro tinha um impulso próprio, rodava mais lento, um pouco irregular nos pontos em que se encontravam pedras danificadas, mas era forte. A suma sacerdotisa lançou uma linha espiritual para baixo e ancorando no coração do Thor. Apesar de ter feito aquilo muitas vezes, havia sempre um momento de surpresa quando o poder começava realmente a fluir. O ar dentro do círculo ficava mais espesso. Ela piscou para se certificar, pois viu que as pedras e os dançarinos estavam cobertos por uma névoa dourada ondulante. Kylian ergueu as mãos para receber a luz. Numa dimensão que existia a apenas segundos de distância dali, a rainha do reino encantado esperava. Se os druidas conseguissem invocar poder suficiente e se Kylian tivesse bastante força para concentrá-lo, a mulher fada poderia usar esse poder para puxar Avalon para o espaço entre os mundos. A energia cresceu em ondas estonteantes e a distorção das pedras partidas aumentava à medida que crescia. Kylian esforçou-se para manter o equilíbrio, lembrando da noite em que tinha retornado ao Thor. Atravessando o lago durante uma tempestade, o barco que oscilava sob seus pés, enquanto o Waterwalker lutava para transportá-lo até lá. Mãos amigas estavam à espera, para puxá-los para a segurança do abrigo. Se Kylian conseguisse jogar a corda para a margem, ela fez um esforço enorme, balançando a corda e quase caiu do barco, mas foi uma pausa momentânea do vento que o salvou. A situação era a mesma. Ela cambaleou desequilibrada com a energia crescente e não conseguiu se firmar novamente. Podia concentrar o poder, mas não era capaz de direcioná-lo para fora. Solte! Kylian não sabia se a voz vinha de dentro dela ou de fora, mas de qualquer modo não podia continuar durante muito tempo. Quando a vontade que a sustentava falhou, a energia jorrou de fora e ela caiu. Sinto muito. Não tive força suficiente. Kylian sabia que balbuciava as palavras. Piscou os olhos, imaginando se estava consciente ou se aquilo tudo era um sonho. Aos poucos, o mundo em volta dela foi ficando mais nítido. Ela estava sentada, encostada na pedra do altar, e rostos pálidos nadavam no ar à sua volta, recuperando e perdendo o foco. Sinto muito, ela disse outra vez mais alto. Eu não queria assustá-los, ajude-me a ficar de pé.
Pelo menos pensou ela com tristeza, olhando em volta. Tinha mantido sua antiga disciplina e suportava o ricochete do poder sozinha, em vez de permitir que devastasse o círculo. Os outros pareciam atordoados, mas estavam todos de pé. Tinha a sensação de ter sido atropelada por uma manada de cavalos, mas a dor das batidas aceleradas de seu coração começava a diminuir. Um movimento fora do círculo chamou sua atenção. O que estavam fazendo? 4 jovens levantaram Gawain numa padiola e o levaram para o círculo de pedras. Foi ele que quis, senhora, disse Âmbios, num toque que deveria dizer, mesmo morrendo ele ainda é o rei. Levaram bancos e apoiaram a padiola em cima. Os músculos tensos do rosto de Gawain relaxaram quando o movimento cessou, e depois de um segundo ele abriu os olhos. Caillan olhou para ele. Por quê? Para ajudá-la, como puder quando tentar de novo, respondeu Gawain. De novo? Caillan balançou a cabeça. Eu fiz tudo o que sabia. Precisamos tentar de outro jeito, disse Ciana. Você nos ensinou o poder de uma tríade. Numa operação como essa, não foi? 3 pontos sempre têm um equilíbrio maior do que apenas um. Você quer dizer, Gawain, você e eu? O simples fato de estar dentro do círculo representa um perigo para ele. Ele morrerá se canalizar tal poder. Eu vou morrer de qualquer maneira, dos meus ferimentos ou quando os romanos chegarem, disse Gawain calmamente. Ouvi dizer que há uma magia enorme na morte de um rei. Acho que morrendo terei ainda mais poder do que tinha, com toda a saúde, uma semana atrás. Veja bem, eu agora me lembro do que eu sou e quem fui. A vida que resta em mim é um preço pequeno para pagar por essa vitória. Ciana também pensa assim? Perguntou Caillan com amargura. Este é o homem que eu amo. A voz de Ciana tremeu um pouco. Como posso me opor a ele? Ele sempre foi um rei para mim. Vamos nos encontrar novamente. Ele olhou para ela e depois para Caillan. Você não nos ensinou que essa vida não é tudo? Caillan olhou nos olhos dele, sentindo que seu coração ia partir ao meio. Naquele momento não era só Gawain que via claramente, mas Ciana também, e sabia que o espírito que vivia no brilho dos olhos da menina era um que já tinha amado e combatido antes. Que seja, disse ela. Assumiremos o risco juntos então, pois acho que estamos os 3 ligados à mesma corrente. Caillan se endireitou e olhou para os outros. Se vocês também estão determinados a tentar isso, então vão para os seus lugares e se posicionem de mãos dadas em volta das pedras. Mas dessa vez não vamos dançar. As pedras danificadas não podem segurar a energia. Vocês devem emitir o poder no sentido do sol, com suas mãos unidas, enquanto cantamos. Mais uma vez o silêncio pairou sobre o Thor. Respirando fundo, Caillan firmou os pés na terra e começou a entoar a primeira nota do acorde sagrado. Primeiro suave, depois mais intensa, à medida que as outras vozes participavam, até que Caillan passou a ver as vibrações, feito névoa no ar. Depois de estabelecer aquela nota, ela parou de cantar. Ciana e Gawain também ficaram em silêncio, mas Caillan sentiu que usavam o som para centralizar e concentrar as suas energias. Ficou animada com aquilo, ou talvez estivesse apenas começando a deslizar para um estado mais profundo no qual conseguia visualizar tudo o que acontecia com uma visão menos apaixonada. Fortaleceu a concentração e iniciou a segunda nota do acorde. Conforme a harmonia ia ficando mais complexa, a luminosidade da névoa também foi aumentando. Se a energia criada pela dança era mais vigorosa, aquela luz parecia mais estável. Os druidas mais experientes ficaram nas posições das pedras quebradas e a força deles equilibrava a dos outros. Mais uma vez, Caillan reuniu suas forças e soltou a terceira nota no ar pesado. Enquanto as vozes mais altas das mulheres mais jovens completavam o acorde, Caillan pensou que certamente o esforço devia estar funcionando, pois conseguia discernir no meio do brilho do arco-íris trêmulo que começava a rodar lentamente no sentido do sol. Não era um poder para se controlar, e sim cavalgar, levitando um pouco em seu fluxo crescente. Só faltava ser direcionado. Eu canto as pedras sagradas de Avalon. Ela entoou a quarta nota sustentada pelo acorde. Eu canto o círculo de luz e música, ecoou Ciana.
Eu canto o espírito que se eleva além da dor. A voz de Gawain soou surpreendentemente forte. Abençoado lugar elevado que nos abriga. A grama que cresce verde em suas encostas. Flores que dançam ao vento. Vozes tilintando em sequência continuaram a trabalhar no encantamento. Na luz do arco-íris, Cailan viu imagens de Avalon, a névoa cobrindo o brilho cor-de-rosa do lago ao alvorecer, o faiscar prateado da luz ao meio-dia, laivos de chamas ao longo dos juncos no final do dia. Eles invocaram a beleza do Thor na primavera, coroado com os brotos de macieiras na força verde do verão. E sob a névoa cinza e tranquila do outono, a canção falou de ilhas verdes, carvalhos que alcançavam o céu e da doçura das frutinhas no meio das urzes brancas. Não havia a animação da primeira tentativa, apenas uma certeza cada vez maior de que estavam levitando com a música. O poder dentro do círculo foi se intensificando sem parar, saindo aos poucos em forma de raios para os perímetros do território que os druidas tinham conquistado. Mas o eixo da grande roda que girava devagar era a tríade posicionada na pedra do altar. Cailan tinha consciência do coração amante de Cyanna e da alma corajosa de Gawain, e de si mesma, movendo-se além de macho ou fêmea, até uma sabedoria que era ambos a nenhum, passando o foco de um para o outro enquanto cantavam. Então ela achou que estava ouvindo outra voz, doce e distante, uma voz do outro mundo. A melodia era também de Avalon, mas as belezas que cantavam eram transcendentais e eternas, pertenciam a Avalon do coração, que existe entre os mundos. Nada que fosse mortal resistiria a esse chamado. O espírito de Cailan bateu asas, como um filhote de passarinho conquistando o céu. Um tremor sacudiu o solo. Ela inclinou-se para a frente e segurou-se na pedra do altar. A terra sob seus pés ficou instável, mas a ligação dela com os outros dois era uma linha vital à qual se agarrou, enquanto ondas de vibração a levavam cada vez mais para longe da realidade comum. Não conseguia mais ver a pedra nem o círculo, apenas os seus dois companheiros flutuando numa névoa de luz. Soube então que não estavam mais em seus corpos, pois Gawain parecia radiante inteiro como estivera na noite anterior, com Cyanna ao seu lado. Cailan estendeu o braço e os três deram-se as mãos. Logo que fizeram contato, ela sentiu uma chama queimando momentaneamente e depois uma grande sensação de paz. Está terminado, disse uma voz acima deles. Eles olharam para cima e viram a rainha do reino encantado na forma que adota do outro lado, brilhando com um esplendor para o qual a beleza que às vezes usa entre os homens e não passa de uma vaga ideia, de um disfarce. Vocês trabalharam bem. Resta apenas a tarefa de chamar as nuvens para esconder o mundo na ilha de Avalon. Vocês, meus filhos, devem voltar para seus corpos. Bastará que a senhora de Avalon fique, pois ela está acostumada a viajar fora do corpo por mais tempo, para testemunhar e aprender o encantamento através do qual se pode passar pela névoa e chegar ao outro mundo. Cailan se afastou dos outros. Cyanna, sorrindo, começou a se virar, mas Gawain balançou a cabeça. A linha que me unia àquela forma se partiu. Cyanna regalou os olhos. Você está morto? Para a surpresa de todos, Gawain deu um largo sorriso. E eu pareço morto? Foi só o meu corpo que desistiu. Agora estou livre. E eu o perdi, pensou Cailan. Oh, meu doce menino, meu filho. Ela ia estender a mão para ele, mas deixou os braços caírem ao lado do corpo. Ele estava muito além de onde ela estava. Então ficarei aqui com você, Cyanna exclamou, agarrando-o na força. Este lugar é apenas uma passagem, disse a mãe dela. Logo vai desaparecer. Gawain deve prosseguir e você deve retornar ao mundo humano. Avalon está segura, ela exclamou. Por que eu deveria voltar agora? Se você não se importar com a vida que ainda não viveu, então volte pelo bem da criança que carrega no ventre. Cyanna regalou os olhos mais ainda, e Cailan sentiu o próprio espírito dar um pulo de alegria com a esperança de que não sabia ter perdido. Mas foi o brilho de Gawain que cresceu, como se cada segundo as convenções da carne ficassem menos importantes. Viva, minha amada, viva e crie nosso filho para algo de mim, permanecer neste mundo. Viva, Cyanna, pediu Cailan.
pois você é jovem e forte, e precisarei muito da sua ajuda nesse tempo que virá. Gawain segurou-a nos braços e brilhava tanto que a sua luz passou para Ciana também. Não vai parecer muito tempo, e quando a sua hora chegar estaremos juntos novamente. Você promete? Gawain riu. Só a verdade pode ser dita aqui. E com essas palavras a luz dele cegou a todos. Cailan fechou os olhos, mas ouviu quando ele disse: Eu amo você. E embora ele pudesse ter dito isso para Ciana, foi a sua alma que ouviu e percebeu que era para ela também. Ao abrir os olhos, Cailan estava na margem larga e lodosa do pântano, onde as águas do rio Sabrina retornavam salobres, empurradas pela maré. Ao seu lado viu a rainha do reino encantado com a roupa que usava como disfarce nas florestas, mas também com o toque do encanto do outro mundo. A noite estava acabando e a cada segundo o céu ficava mais claro. Sobre suas cabeças gaivotas esvoaçavam, gritando, e o ar úmido estava pesado com a maresia do mar distante. Está feito? Sussurrou Cailan. Olhe para trás, foi a resposta. Cailan deu meia volta. Por um momento pensou que nada tivesse mudado. Então viu que as pedras do círculo notório estavam de pé e inteiras, como se jamais tivessem sido profanadas. E a encosta além do poço sagrado onde ficavam as cabanas do padre José e dos seus monges não tinha nada. Era toda verde. A névoa vai protegê-los. Chame-a agora. Mais uma vez Cailan olhou para o oeste. Uma névoa fraca rodopiava sobre as águas e foi ficando mais espessa até juntar-se com o nevoeiro do mar que chegara com a aurora. Com que encantamento devo chamá-la? A rainha tirou da bolsa presa ao cinto um objeto embrulhado com linho amarelado. Era um tablete pequeno e dourado, com estranhos símbolos gravados. Ao vê-los, uma lembrança antiga despertou, e Cailan sabia que tinha sido escrito pelos homens que vieram das terras poderosas, que naquele momento estavam no fundo do mar. E quando tocou aquilo, apesar de jamais ter ouvido a língua com sua audição mortal, soube que palavras devia dizer. À distância, a névoa espessa começou a fluir. Ela continuou a chamar e a nuvem foi crescendo, rolando entre as árvores dos juncos e sobre a água, até a lama da margem rodopiando em volta dela, num abraço frio que mitigou o que restava da sua dor. Ela fez um gesto com a mão e a névoa se abriu, avançando dos dois lados. Venha nos cobrir, venha nos envolver, leve-nos bem para o meio da névoa, onde nenhum fanático poderá berrar suas maldições ou lançar seus feitiços, onde apenas os deuses poderão nos encontrar. Cerque Avalon com névoa e ficaremos eternamente seguros. Cailan sentiu frio. Até onde a vista alcançava, a névoa pairava pesada sobre a água, e teve a sensação de que a paisagem familiar pela qual um dia tinha viajado, partindo de Deva, não estava mais lá, e sim algo estranho, misterioso e apenas parcialmente visível para os olhos mortais. Há quanto tempo estava ali? Minutos ou horas? O corpo estava dolorido e os músculos rígidos, como se tivesse carregado Avalon nas costas por um caminho longo e penoso. Está feito. A voz da rainha tremeu. Ela parecia menor, como se também estivesse exausta com o trabalho daquela noite. Sua ilha está entre o mundo dos homens e o reino encantado. Agora, qualquer um que venha procurar Avalon encontrará apenas a ilha dos Nazarenos, a menos que tenha aprendido a magia antiga. Você pode ensinar o encantamento para alguns membros do povo do pântano, se merecerem. Senão, só os iniciados poderão passar. Cailan balançou a cabeça, concordando. O ar úmido parecia fresco e novo. Dali por diante viveriam numa terra limpa, sem ter de responder a nenhum príncipe ou imperador, guiados apenas pelos deuses. Cailan fala. A partir do momento em que a névoa encantada nos envolveu, o tempo de Avalon começou a correr por uma trilha diferente do mundo lá fora. De Beltane a Samhain e de Samhain a Beltane de novo, os anos rodaram, e daquele dia em diante ninguém pisou no Thor sem permissão. Olhando para trás, parece pouco tempo, mas a filha de Ciana teve de Gawain, já é mulher e já faz o seu juramento à deusa,
e Ciana é a senhora de Avalon em tudo, menos no título. À medida que vou envelhecendo, meus pensamentos vão se voltando para dentro. As donzelas cuidam de mim com carinho e fingem não notar quando troco seus nomes. Não sinto dor, mas é verdade que os fatos do passado muitas vezes são mais vívidos para mim do que os atuais. Dizem que uma sacerdotisa tem o poder de saber quando chega a sua hora, e creio que não permanecerei neste corpo por muito tempo. De tempos em tempos, chegam meninas novas para receber o treinamento, trazidas pelos homens do pântano que conhecem esse encantamento, ou que são encontradas pelas sacerdotisas que saem pelo mundo. Algumas ficam 1 ano ou 2 e outros continuam aqui, prestam seus juramentos e se transformam em sacerdotisas. Mesmo assim, as mudanças aqui são poucas comparadas com as dos acontecimentos além do nosso vale. 3 anos depois da morte de Gawain, o imperador Adriano veio pessoalmente à Britânia e fez seu exército construir uma enorme muralha ao longo das terras do norte. Mas será que isso poderá prender as tribos em seus campos e montanhas para sempre? Tenho minhas dúvidas. Muralhas têm apenas força dos homens que os controlam. É claro que o mesmo se aplica a Avalon. Durante o dia, penso no passado, mas ontem à noite sonhei que executava os rituais da lua cheia no topo do Thor. Espiei dentro da bacia de prata e vi imagens do futuro refletidas nela. Vi um imperador que chamavam de Antônio marchando para o norte da muralha de Adriano, para construir outra em Alba, mas os romanos não conseguiram defendê-la e poucos anos depois desmontaram suas fortalezas e marcharam de volta. No futuro que vi na bacia, tempos de paz eram sucedidos por tempos de guerra. Uma nova confederação das tribos do norte passou pela muralha e um outro imperador, Severus, chegou à Britânia para combatê-la e depois voltou para Eburacum e morreu. Nas minhas visões, quase 200 anos se passaram e em todo esse tempo a névoa protegeu Avalon. No sul da Britânia, bretões e romanos iam se tornando um único povo. Surgiu um novo imperador chamado Diocleciano, que tratou de livrar o império das últimas guerras civis. Misturadas com as imagens dos conflitos romanos, vi minhas sacerdotisas, geração após geração, reverenciando a deusa no Thor sagrado, ou saindo para se tornar esposas de príncipes, mantendo viva no mundo um pouco da antiga sabedoria. E às vezes eu tinha a impressão de que um deles se parecia com Gawain, ou então via uma donzela com a beleza de Elan, ou uma pequena menina morena que se parecia com a rainha do reino encantado. Mas eu não renasci em Avalon. Segundo os ensinamentos dos druidas, existem algumas pessoas cuja santidade é tão grande que quando a morte as libera do corpo, elas saem para sempre dos círculos do mundo. Não acho que eu seja uma dessas almas brilhantes. Quem sabe, se a deusa for misericordiosa, permitirá que o meu espírito fique protegendo meus filhos até surgir a necessidade de assumir uma nova vida em carne e osso. E quando isso acontecer, pode ser que Gawain e Ciana também retornem. Será que vamos nos reconhecer? Talvez não, mas acho que levaremos para essas novas vidas alguma lembrança do nosso antigo amor. Quem sabe não será de vez que Ciana tenha de ensinar e a minha de aprender. Mas quanto a Gawain, ele será sempre o rei sagrado.